Prepare-se para uma explosão de energia positiva. Ao se inscrever, você desencadeará uma avalanche de sorte incrível que iluminará cada dia de sua semana. E aí, meus amigos humanos cheios de entusiasmo, você tem um amor incontrolável por coisas grandiosas? Mansões deslumbrantes, carros imponentes e até diamantes reluzentes? Mas sabia que essa paixão intensa também se estende aos animais gigantescos? Mesmo que quando não podemos nos aproximar, essas criaturas colossais nos fazem vibrar de emoção. Preparados para essa jornada eletrizante? Então vamos mergulhar nessas aventuras alucinantes e encher nossos corações de alegria. Caranguejo japonês. Se você já visitou a costa do Japão, talvez tenha sentido uma sensação incomum nas pernas. Não será causado pela areia ou por insetos comuns, mas sim por algo mais marcante. Provavelmente você está em pé em cima do caranguejo-aranha japonês, o maior crustáceo da Terra. Não há necessidade de temer, pois eles são inofensivos mas para os seres humanos. Com pernas medidas até 13 pés de comprimento e corpos pesando tanto quanto um cachorro pequeno, essas criaturas são chamadas de colossais blindados do fundo do mar. Apesar de sua aparência alienígena, são criaturas gentis que se movem lentamente pelo fundo do oceano em busca de comida. No entanto, é preciso estar ciente de suas garras poderosas, que pode causar ferimento grave, mas aqui está a boa notícia. Eles usam suas garras apenas para capturar presas. Caranguejos comuns não crescem em tamanho tão imenso. No entanto, algo nas águas do Japão permite que esses caranguejos pesem até 19 quilos, e suas expectativas de vida é maior entre todos os conhecidos. Grilo veta gigante. Imagine nosso grilo comum, agora imagine 3 vezes maior. Isso é exatamente o que um grilo veta gigante representa. Ele ganhou reconhecimento global por ser o inseto mais pesado do mundo, quando uma fêmea cativante pesava impressionante 70 gramas a mais do que um pardal. Essas criaturas podem ser encontradas em um recanto inesperado. Os recantos da Nova Zelândia abrigam o inseto mais pesado do mundo. Existem 11 espécies de gigantes que são maiores do que os seus parentes e maiores do que os insetos que vivem em pequenas ilhas. Nas principais ilhas da Nova Zelândia, os cientistas atribuem o tamanho desses insetos ao fenômeno de gigantes da ilha. Eles podem medir 10 centímetros ou mais. Apesar de sua aparência assustadora, essas criaturas noturnas são gentis e se alimentam de flores, folhas e outros materiais vegetais. Infelizmente, os insetos gigantes estão em perigo de extinção na Nova Zelândia, mas o país está investindo em programas de criação para ajudar a restaurar suas populações. Agora vamos falar sobre a raia gigante de água doce. Ela pode ser o maior peixe de água doce do mundo, enquanto a maioria das raias vive no oceano. Algumas preferem habitats de água doce, como o rio Mekong. Essas gigantes subaquáticas medem mais de 2 metros de comprimento e estão entre os maiores peixes do mundo. Apesar do seu tamanho imenso, elas são difíceis de descrever devido ao seu corpo achatado. Elas podem se enterrar rapidamente no leito do rio da Tailândia, Malásia, Indonésia e Camboja. Infelizmente, elas estão em ameaça pela degradação do habitat causado pelo desenvolvimento territorial e pelo desmatamento. A população dessas arraias está diminuindo. A raia gigante de água doce pesa cerca de 500 a 600 kg e possui uma longa cauda em forma de chicote capaz de perfurar a pele e os ossos humanos. O ferrão pode chegar a 15 polegadas e de comprimento e injeta toxina nas feridas das vítimas. Os especialistas afirmam que essas arraias não são agressivas, mas bastante curiosas. As arraias gigantes são água doce, são vivíparas e alimentam-se em seus embriões com gema e posteriormente com leite uterino fornecido pela mãe. Vamos falar sobre o morcego da fruta. Parecendo figuras fantasmagóricas no céu noturno, embora seja semelhante a outras espécies de morcego, possui características distintas do que destacam seus parentes. Sua envergadura comparável à de um humano e o rosto lembra de uma raposa, tornando um navegador noturno da natureza. Os megabats, um grupo de espécies que compõe a maioria dos morcegos de tamanho variável, são conhecidos como morcegos frugívoros. Nem todas as espécies dentro dessa categoria são enormes. O menor megabat
mede cerca de 6 centímetros, enquanto o maior, chamado de morcego frugívoro, possui uma envergadura de até 1,5 metros. Apesar de muitas vezes serem associados com superstições de medo, essas raposas voadoras desempenham um papel vital como polinizadores e dispersores de sementes. A impressionante envergadura do morcego da fruta permite que eles cubram vastas áreas em busca de frutas vermelhas, das quais se alimentam, e em seguida dispersam a semente para longe. Diferentemente de seus parentes de morcego frugívoros, possuem uma visão aguçada e não depende de ecolocalização, mas sim de olfato para navegação. Infelizmente, essa fascinante criatura também pode abrigar patógenos potentes, devido a seu sistema imunológico robusto. Eles podem se tornar hospedeiros de vários vírus como um risco de vida. Vamos falar sobre a água-viva onomura. Essas águas-vivas atingem um tamanho impressionante de quando totalmente crescida, superando a altura de um adulto médio. Essas criaturas enormes podem pesar mais de 200 kg e são endêmicas da água japonesa. Uma característica singular da espécie de água-viva é um incidente que ocorreu em 2019, quando um barco da pesca de 10 toneladas virou a tentar içar em uma rede cheia de dezenas de água-viva. Nem mesmo o tamanho da embarcação foi capaz de evitar o desastre. A água-viva onomura possui um corpo transparente e mais intimidador, que adiciona a sensação de mistério ao oceano. Embora já sabemos que os oceanos guardam segredo, essas criaturas servem como uma confirmação. Apesar de seu tamanho imponente, essas águas-vivas não são à mercê de ondas implacáveis. Flutuando em rumo de água, felizmente o espectador tem a oportunidade de observá-la durante esse período. Além de seu tamanho impressionante e de emoção de vê-las, o governo japonês está interessado em encontrar um uso para elas. Devido à sua natureza invasiva e dano significativo, essas águas-vivas, eles fizeram progresso introduzindo um sorvete de água-viva, um prato que ganhou popularidade no país. Vamos falar sobre a salamandra gigante chinesa. Assim como o Japão e a China também abrigam animais anormais, grandes e exclusivos de sua região, a salamandra gigante chinesa é encontrada em riachos rochosos e lagos de bacia do rio Yangtze, na China Central. Essa salamandra tem um pouco semelhança de salamandras comuns, que você pode estar acostumado a ver. Na verdade, elas são criaturas pré-históricas, que datam milhões de anos, permanecendo praticamente inalterados ao longo do tempo. Por esse motivo, não são considerados como fósseis vivos ou algo semelhante. O que o torna a salamandra gigante chinesa ainda mais extraordinária é o seu tamanho. Essa é reconhecida como o maior anfíbio do mundo, podendo medir até 1,8 metros. Embora possa não ser visualmente atraente, seu tamanho excepcional é um verdadeiro espetáculo. Infelizmente, como muitos animais raros, essa espécie está gritamente em perigo devido a fatores de superexploração e perda de habitat. Além disso, elas são consideradas iguarias e são utilizadas na medicina tradicional chinesa. Diante dessas circunstâncias, é desanimador ver essas notáveis criaturas à beira da extinção. A salamandra gigante chinesa enfrenta sérios desafios para a sobrevivência e é crucial que seu esforço de conservação seja empenhado para protegê-la e preservar a existência para futuras gerações. Vamos falar sobre a medusa. Essa cobra possui impressionantes 25 pés e 2 polegadas de comprimento, o que lhe garante o título de cobra mais longa do mundo em cativeiro, reconhecida pelo Guinness Book of World Records, enquanto as piton reticuladas geralmente não ultrapassam os 20 pés de comprimento. O tamanho da medusa é verdadeiramente excepcional e apresenta desafio único em seus cuidados. Cuidar da medusa às vezes requer uma equipe de 20 fortes manipuladores que atendem às suas necessidades. Ao contrário de outras cobras gigantes que passam a maior parte do tempo descansando, a medusa tem um emprego especial. Ela trabalha com uma atração de Edge of Hell Haunted House em Kansas City. Conhecido como uma das casas assombradas como assustadora do mundo, o visitante paga para experimentar a emoção de ser confrontada por medusa, enquanto recebe sua dieta regular, composta principalmente por porco, veados e coelhos, que são servidos a ela a cada 2 semanas.
ela pode consumir um cervo inteiro de 18 kg, e uma única sessão os pacientes esperam para a próxima refeição. As pito reticulada habitam o sudeste da Ásia, especialmente as Filipinas e Indonésia, e também são nadadoras habilidosas. Em 1912, um exemplar filmado em um solo mediu um impressionante 32 polegadas de comprimento. No entanto, ao contrário da medusa, essas cobras sem nome nunca foi mantida em cativeiro. Vamos falar sobre Lincoln, o cavalo. Ele é o maior cavalo de raça Shire do mundo. Medindo impressionante 6 pés de 11 polegadas de altura, considerando que esses cavalos Shire são criados para trabalhos pesados, não é surpresa que o Lincoln seja tão grande. Esses cavalos precisam ser robustos o suficiente para suportar cargas pesadas. Lincoln teve uma reviravolta em sua vida quando foi adotado por um fruticultor e agricultor britânico, que o cuidou dele de maneira excepcional. Ele se tornou orgulho de outros cavalos. O mais surpreendente é que Lincoln ainda está em crescimento e ele é relativamente jovem e tem tempo para superar seu próprio recorde. Para acompanhar seu ritmo de crescimento, ele consome uma dieta impressionante, incluindo 24 maçãs, 20 cenouras, 11 kg de espinafre e 5 repolhos. Antes de ser recolocado para a fazenda do seu Mike, Lincoln sofreu maus tratos do seu antigo dono e pesava menos de 600 kg. No entanto, em poucos meses, sob o cuidado delicado da senhora Bly, seu peso aumentou para 901 kg, e ela lamenta que um animal tão especial como ele não tenha sido bem cuidado anteriormente.